Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre a Transmissão Paulista TRPL4. Muitos pedidos nos comentários para a gente comentar um pouco o que aconteceu com a Transmissão Paulista, que antes estava aqui no ranking do AGF+, nas primeiras posições e agora não está mais. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho e também entra no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Então vamos começar direto aqui no painel do AGF+, para a gente falar um pouco da Transmissão Paulista. Vamos ver aqui dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente e também alguns indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista para tentar explicar para vocês o que está acontecendo então com a TRPL4. A gente já está aqui na plataforma da AGF+, você já tem aqui o ranking. Nessa plataforma você tem dividend yield, mapa do dividendo inteligente, preço teto, muitas outras funcionalidades. Se quiser testar grátis por 7 dias, o link está na descrição do vídeo. Mas a gente vai procurar aqui, então, a Transmissão Paulista. Ela realmente, no início do ano, estava aqui figurando nas primeiras colocações, chegou a ser primeira colocada há muito tempo, com mais aqui de 12%, 13% de dividend yield, e agora muitas pessoas estão falando o que aconteceu com a Transmissão Paulista. Ela sumiu do AGF+. Não, ela não sumiu do AGF+. Essa é a primeira coisa que a gente tem para falar. E a gente vai justamente buscar aqui, cadê a Transmissão Paulista? E ela está aqui, ó, Transmissão Paulista, 25ª colocação. Então a primeira coisa é, ela não sumiu do AGF+, ela apenas teve aí um recálculo em relação ao dividend yield projetado para 2022 e caiu bastante esse dividend yield, só que vocês notam que é um dividend yield ainda acima de 6%. Então a gente tem um dividend yield aqui projetado de 6,59%, antes era de mais de 13%, 14%. Esse dividend yield projetado caiu então, mas ela ainda está aqui na 15ª colocação, dividend yield de 6,59%, isso gera um preço teto de R$ 27,21. Então a cotação ainda está abaixo do preço teto. O preço teto é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito básico de investir. Então a Transmissão Paulista ainda está qualificada por um aporte, está com um dividend yield superior a 6%. Notem pelo mapa do dividendo inteligente que ela costuma anunciar dividendo em abril, julho, outubro e dezembro. Então ela segue normal no painel do AGF+, só que esse dividend yield caiu bastante. Se a gente olhar aqui agora o dividend yield médio em vez do dividend yield projetado, e qual é a diferença? O dividend yield projetado é uma projeção para 2022 do AGF+. O dividend yield médio é se ela pagar o que ela pagou nos últimos anos, quanto isso vai dar de dividendo. E você nota aqui que no dividend yield médio ele está superior até o dividend yield projetado. Então se ela pagar a média que ela pagou nos últimos anos, isso vai dar 7,48% de dividendos. Então um dividend yield superior ao dividend yield projetado, um ótimo dividend yield, um dividend yield superior a 7%, que gera um preço teto de R$ 30,87. Então lembrando que o preço teto é o limite que você pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito básico de investir. E aqui no mapa do dividendo inteligente, a gente tem que ela costuma anunciar dividendo em abril, julho, outubro e dezembro. O que aconteceu com a Transmissão Paulista? Ela estava com esse alto dividend yield, só que no anúncio aqui dos resultados do primeiro trimestre, que geralmente vem aqui por volta de abril e maio, ela não divulgou esse dividendo aqui, que historicamente ela costuma anunciar em abril. Então esse dividend yield aqui de abril, ele acabou não vindo esse ano, e a gente sabe, analisando a Transmissão Paulista, que aconteceram alguns fatores em relação a isso. Então a gente sabe que o primeiro fator é em relação que ela é uma empresa que vai investir nesse ano. A gente sabe que tem uma concessão a ser feita, um leilão em junho, julho, e muitas empresas vão participar, entre elas a Transmissão Paulista, e ela vai então disponibilizar uma grande verba para investimentos em 2022, que no futuro esse investimento ele acaba tendo como consequência um aumento da receita. A gente sabe disso, é importante as empresas sempre investirem para aumentar sua receita. Mas o principal motivo, pelo menos na minha opinião, é em relação ao RBSE. O RBSE, para quem não sabe, é como se fosse um ajuste, uma receita garantida que ela ganha. Então, uma receita muito significativa para a Transmissão Paulista, que foi rebalanceada.
Antes, em 2022 e 2023, ela tinha um dinheiro a receber do RBC de X, digamos assim. E esse X caiu bastante. Então, em 2022 e 2023, ela vai receber bem menos do que ela contava pelo RBC, só que ele foi rebalanceado, foi jogado para frente. Então, no total, ela vai receber mais e vai receber por mais tempo. Então, esse RBC, a partir de 2024, ele começa a aumentar de forma significativa e fica assim até 2028. Então, de 2024 a 2028, ela vai receber aqui uma receita significativa do RBC, mas 2022 e 2023 ela pode sofrer um pouco porque essa receita vai ser menor. Então esses foram os principais motivos, pelo menos na minha visão, pelo qual a gente pode esperar um dividend yield um pouco menor em 2022 e 2023, então o alto investimento e também o RBC, só que vocês notam que ainda assim pelas projeções do AGF+, a gente tem um dividend yield superior a 6%. Então não é que não vai pagar dividendo, não é que vai pagar um dividendo de 1, 2%, dividendo ruim, não é isso. É apenas que não é o usual da transmissão paulista. A gente sabe que a transmissão paulista, ela costuma anunciar um dividend yield, ter um dividend yield muito forte, como vocês podem ver aqui. Agora vamos entrar em alguns indicadores, vocês veem que a média de 7,7, só que vocês notam 2021 chegou a 14%, quase 15%, 2018 chegou a 18%. Então realmente as pessoas, são mal acostumadas, entre aspas, com a transmissão paulista, porque ela sempre paga altos dividend yields. Então quando elas veem aqui um dividend yield de apenas 6,6%, entre aspas, elas não ficam satisfeitas. Só que se você olhar a média aqui da transmissão paulista, é uma média de 7,7%, então uma excelente média, e a gente não pode achar que sempre uma empresa vai pagar 18%, 14% de dividend yield. Isso de certa forma nem é sustentável. Então a gente pode esperar um dividend yield menor em 2022 e 2023, de repente aqui na faixa dos 6%, só que isso tende a aumentar a partir de 2024, quando a empresa ela vai começar a ter aí de volta a receita do RBC no seu caixa. É uma receita significativa que vai ficar, então, dessa forma até 2028. Então, muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo na transmissão paulista. A gente espera que tenha conseguido explicar um pouco. Então, não é que ela não vai pagar zero dividendo, muito pelo contrário, ela vai pagar aqui, pelo menos até agora, isso não é uma garantia, mas é uma projeção do AGF+, 6,6. Esse dividendo talvez venha em julho aqui, que historicamente é o mês que ela anuncia. Então, até pelo critério mapa de dividendo inteligente, pode ser um bom momento para priorizar um aporte, porque a gente está chegando aí quase em junho, então o mapa de dividendo inteligente justamente para você priorizar aportes em empresas que estão próximas de anúncio de dividendo, para você conseguir ter esse dividendo mais rápido na sua conta, agarrar esse dividendo, reaportar em oportunidade, fazer essa bola de neve crescer, fazer essa bola de neve girar. Se a gente olhar aqui também outros indicadores da transmissão paulista, por exemplo, preço sobre valor patrimonial, vocês notam que a gente está abaixo da média. A média aqui é 1,19, atualmente a gente está em 1,10, então é óbvio que a gente não tem um grande desconto, mas estamos abaixo da média. Estamos abaixo da média aqui, uma média desde 2011, que é de 1,19, a gente está em 1,10. Então, eu não vejo ela esticada em múltiplos, a gente vê que pelo preço sobre valor patrimonial está abaixo da média, a gente vê aqui uma dívida líquida sobre EBITDA controlada aqui, menor que 2, 1,64. Então, é sempre bom lembrar também um ponto muito importante da transmissão paulista, que na verdade é um ponto importante de todas as empresas previdenciárias. A gente vê que é uma empresa que dá lucros constantes desde 2012, então é uma empresa sólida, uma empresa perene, uma empresa que consegue unir crescimento com dividendo. Vocês notam aqui que dá aí lucros constantes desde 2012, em 2021 foi mais de 3 bi, em 2020 também mais de 3 bi, 2019 mais de 1 bi, 1,7 bi, 2018 também 1,8 bi, então dá lucros muito constantes e bilionários desde 2016, como vocês estão vendo nesse gráfico. Então é uma empresa sólida, perene, que consegue unir crescimento com dividendo, e por mais que sofra, entre aspas, em 2022 e 2023, mas mais uma vez sofra porque o seu acionista é mal acostumado com altos e excelentes dividend yields, então por mais que isso diminua um pouco em 2022 e 2023, pelo menos na nossa visão, continua sendo uma boa oportunidade. Nós temos transmissão paulista, como vocês sabem, nós vamos continuar atentos para agarrar oportunidades caso a cotação ela dê uma queda, de repente volte ali na faixa de R$ 22,
já começa a ser interessante de novo. Esse dividend yield, se ela vier para baixo de 22, de repente já começa a subir aí na faixa de mais 7%, então começa de novo a ser uma empresa interessante. E na verdade não é nem que ela deixou de ser interessante agora, é só que nós vamos analisar aí para ver como vai ser então os próximos meses da Transmissão Paulista, principalmente em relação a esse leilão que vai acontecer em junho e julho e também esse possível anúncio de dividendo para julho. Então vamos continuar atentos aqui na Transmissão Paulista. Na nossa visão, os fundamentos não se alteraram, nós continuamos com as nossas TRPL4 e vamos permanecer assim e sempre atentos a oportunidades para comprar mais. Então, se gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também, se quiser testar grátis a plataforma do OGF+, por 7 dias e já ter aqui dividend yield, mapa de dividendo inteligente, preço teto de diversas empresas previdenciárias, o link está na descrição do vídeo e salve o Clube do Dividendo Inteligente.